Olá, sexto ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Espero que todos vocês estejam bem, tá? Pegue seus materiais que vai começar agora mais uma aula. O tema de hoje, os povos indígenas do Brasil. Semana passada, aqui trabalhamos os povos incas, mas também na semana anterior a essa, trabalhamos aí os povos astecas e os povos maias. Estes povos eles estavam localizados em diversos pontos da América, ou se não, também conhecido, como já expliquei para vocês, na região Mesoamérica e na região andina. Nenhum desses povos aí que a gente trabalha até então estavam localizados especificamente no Brasil, tá? Não existe nenhum estudo a respeito. Mas hoje vamos trabalhar os povos indígenas do Brasil, a sua estrutura, como é que eles viviam, as suas principais características, ok? Antes da chegada de Pedro Álvares Cabral, lá em 1500. Mas também se eu explicar para vocês como se deu a relação de Dom Pedro Álvares Cabral, né, juntamente com as tropas portuguesas, para com os nativos, ok? Então, de imediato, já falo para vocês, normalmente, a partir de um certo tempo para cá, chama-se os não chama mais necessariamente de índios, chama-se ou de indígena, nativos ou povos originários, ok? Então, vocês vão colocar no capítulo 5, página 122. Para quem está chegando agora para fazer, sou o professor Marcos Paixão, professor de História, e aqui abaixo sai meu e-mail para que vocês possam estar encaminhando qualquer dúvida, qualquer atividade a respeito. Ok, pessoal? Vamos lá? Muito bem. Trago para vocês já de imediato esse mapa do Brasil. Esse mapa traz os dados de quantos nativos tinham no período 2010. Estamos justamente no período 2010? Não. Anteriormente à chegada de Cristóvão Colombo, anteriormente à chegada de Pedro Álvares Cabral na América e no Brasil, existia aproximadamente mais de 10 milhões de indígenas, mais de 10 milhões de nativos, né? Mas depois começou um grande processo de eliminação desses povos, né? Porque o objetivo dos europeus era explorar as terras. Já como os indígenas resistiram ao processo, vários deles foram mortos, né? Como também foram tornados escravizados, trabalhando para os portugueses, e vários deles foram alvo das doenças epidêmicas trazidas pelos portugueses, né? Como a febre amarela, a cólera, né? Essas doenças não eram de cunho brasileiro, elas vieram para cá, para o território, depois do processo da colonização. Tá, pessoal? Então, aqui os dados, ó, a grande maioria dos povos indígenas, desde 2010 para cá, reside justamente na onde? Na Amazônia, mais de 80 mil indígenas. Isso aqui são dados de 2010. Então, já temos 10 anos, então significa que esses dados alteraram, ok, pessoal? Aí inclui também, justamente, a ameaça indígena que está ocorrendo nos dias atuais, como o próprio desmatamento, que eles estão sendo forçados a saírem de suas localidades. Aí tem a exploração de minério também, né? Que várias figuras, vários fazendeiros acabam matando os indígenas para que eles se sintam ameaçados e saiam daquele território e os fazendeiros e os garimpeiros possam explorar. Então, eu trago essa imagem como uma reflexão do que está ocorrendo nos dias atuais, né? A bandeira do Brasil manchada de sangue, porque é justamente eles que são os povos originários, né? Aí vejamos aqui, os povos indígenas do Brasil antes da chegada dos europeus, pré-colombiano. O que é pré-colombiano? Antes da chegada de Cristóvão Colombo, antes da chegada dos portugueses, tá? Então aqui, não é mais permitido, como já falei para vocês, dizer, os índios, normalmente se utiliza os termos ou indígena, ou originário, ou, se não, os povos nativos. Por que índios? Porque quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles acreditavam que tinham chegado na Índia, né? O Brasil ele foi achado de forma, vamos dizer assim, quase não natural, mas que eles se perderam no caminho das Índias e se depararam com as terras, né? Com a Baía de Todos os Santos, que hoje é a Bahia Salvador. Então, achavam que ia chegar nas Índias. Então, os seres humanos que estavam aqui, eles chamaram de Índias.
mas não é necessariamente índios. Aí é uma designação criada pelos europeus para com os povos daqui do Brasil, mas o termo correto é nativo originário, tá, pessoal? Então, vamos lá, os povos indígenas do Brasil. O atual território do Brasil começou a ser povoado há mais de 10 mil anos, né? Já expliquei para vocês como foi como foi povoado, né? Através do Estreito de Bering, não é isso? Ou se não, pelo processo de colonização. O atual território do Brasil começou a ser povoado há mais de 10 mil anos. Os povos eram nômades, coletores e caçadores, fabricavam utensílios de pedras e pintavam desenho em rochas. Então, temos aqui o período, né, nômades, onde eles passaram a percorrer todo o espaço do Brasil, todo o território da América, ok? Porque eles viviam de acordo com caçadores e coletores. O que é isso? Onde tinha alimentação, eles estavam. Então, quando aquela alimentação daquela região acabava, eles partiam para uma outra região, tá? E no decorrer desse trajeto, eles pintavam diversas atividades do seu dia a dia, né? Tanto a caça como a coleta nas rochas. Temos também formar os sambaquis, que era montes de conchas, né? Uma de suas alimentações era justamente as conchas, né? Eles retiravam, né, sua alimentação dentro das conchas para se alimentar. E, ao mesmo tempo, com o passar do tempo, eles passaram a sedentarizaram-se. O que é isso, para se sedentarizar? É quando eles passaram a se fixar em um determinado ponto e, ali em torno das suas casas, passaram a construir suas próprias agriculturas. Então, por mais que o seu entorno faltava alimentação, né, como a caça e a coleta, mas eles tinham ali outras plantações próximas de suas casas que eles poderiam muito bem subsidiar, poderiam muito bem colocar a ponto de sua própria alimentação. Nesse período, eles começaram a desenvolver diversos objetos de cerâmica. Temos aqui para vocês os povos Marajós, que está localizado na ilha de Marajó, e os Pantagônicos, né, que está localizado na onde? No Santarém. Moravam em aldeias populosas. Então, uma das principais características dos povos indígenas do Brasil é que eles moravam em aldeias, em tribos populosas. Professor, mas só que hoje não é uma grande população, justamente porque houve o processo aí de colonização e o processo de eliminação das tribos indígenas. E entraram em contato com os portugueses no século XVI. O século XVI corresponde a 1500, né, quando os portugueses chegaram ao Brasil e passaram a ver os índios como uma forma de mão de obra barata. Então, vários indígenas se tornaram escravos, escravizados dos portugueses, já que como um dos objetivos dos portugueses era justamente a exploração das terras indígenas. Os nativos resistiram, né? Então, aí eles foram perseguidos. Aqui, pessoal, é uma representação do que é necessariamente o cotidiano. Veja aqui a produção de artesanato. As mulheres normalmente ficavam pela criação das crianças, enquanto os homens a questão da caça e da agricultura, né? Essa aqui é a primeira fase. Temos aqui a segunda fase, vocês percebam, é uma representação que é diferente de fotografia, tá? É uma aproximação da suposta realidade dos nativos. Tá? Então, tínhamos dois grupos indígenas, pessoal. Os indígenas brasileiros foram divididos em dois grandes grupos linguísticos. Os Macrogé, que inclui os povos como o Boró e os Carajá, e o outro grupo era os Tupi-Guarani, grupo formado por povos como os Guaranis, os Tupinambás e os Carijós. Olha, os Macrogé e os Tupi-Guarani, pessoal, eram diferentes. Todos eles eram nativos, todos eles eram indígenas. Mas o modo de vida, o modo de como ambos lidavam com a natureza eram diferentes. Os Tupi-Guarani, eles eram mais centralizados, galera. Eles eram mais centralizados, eles não entravam em comunicação, eles não se relacionavam com outras tribos indígenas. Ok? Então, vejamos. O Macrogé, o grupo Macrogé, estava localizado mais necessariamente na região da Amazônia. E os Tupi-Guarani, que é os Tupinambás, os Guaranis e tudo mais, era justamente a região litorânea do Nordeste. As línguas, né? Vejamos aqui, pessoal. As línguas são agrupadas em famílias, origem comuns, troncos, né? Aí temos ó, o Tupi, é uma língua, não é uma tribo indígena, é uma língua, tá? Aí temos o Macrogé,
é uma outra língua e uma tribo. O Caribê, Aruaca, cerca de 274 línguas indígenas faladas no país. Olha, antes da chegada dos portugueses, existia aproximadamente 274 línguas, né? Existiam diversos povos e eles falavam 274 línguas diferentes. Observação, não puderam ser identificadas a nenhum teste, como Panos, Macu, Iomana, Mura, Tucano, Catuquina, Catapacura, Mandibicauara e Caiucuru. Ou seja, esses povos aqui, eles existiram na América, mas não foi possível fazer o processo de mapeamento e de identificação desses povos necessariamente no Brasil. Então, o convívio permanece dos índios, língua portuguesa. Perceba, anteriormente à chegada dos portugueses, os indígenas eles dominavam mais de 274 línguas, idiomas, ok? Mas depois, com a chegada dos portugueses, reduziram. A língua oficial se tornou o quê? A língua portuguesa. Quando você oficializa algo, automaticamente toda a sua herança que você tinha anteriormente àquela oficialização entra em declínio. Então, várias línguas indígenas foram perseguidas e, ao mesmo tempo, acabaram no processo de destruição, não são mais lembradas, né? Porque a linguagem naquele período era passada de geração em geração, né? Por meio da oralidade. Então, temos aqui o Tupi-Guarani, os povos Guarani agricultores, pouco sedentário e de muita rivalidade intertrital, que dominava a costa brasileira de São Paulo ao Pará. Foram os primeiros a entrar em contato com os europeus. Percebam, pessoal, aí. Toda essa região aqui, tá vendo? Ó? Toda essa região aqui, que é a área litorânea do Brasil, estava os Tupi-Guarani. Como eu falei para vocês, eles tinham uma rivalidade. Eles dominavam toda a costa de São Paulo, como a costa nordeste. Foram os primeiros a ter contato com os portugueses, tá? Então, aquela foto normalmente mostra os portugueses chegando e se deparando com os indígenas. Eram ali os Tupis-Guaranis. Os Tupis-Guaranis estavam mais bem organizados que as outras nações. Já como eles eram centralizados, eles não recebiam forte influência de outras tribos. Eles predominavam e eles preservavam seus saberes, preservavam seus costumes e suas crenças, ok? Então, eles se tornavam mais fortes do que os demais. Não significa que os outros eram inferiores, não. Eles tinham semelhanças e características diferentes. Aí temos aqui a presença indígena na costa, né? Olha aqui, ó, toda essa região aqui, pessoal, era a região que anteriormente existia os Tupis-Guaranis. Os Tupinambás, né? Os Tupinambás, pessoal, é justamente o que vai ali prevalecer na região sergipana, tá? Tanto os Tupinambás, a região sergipana é justamente essa, tanto os Tupinambás como os Tupiniquis, eram índios, né, nativos, que estavam nessas terras que hoje é o estado de Sergipe. No estado de Sergipe, hoje, atualmente, ainda temos aqui, ó, na região do Vale do Cotinguiba, no Rio São Francisco, ainda temos tribos indígenas lá. Tá ok, pessoal? No estado da Bahia, também existe, né, que era uma tribo indígena, Banzaê, mas hoje se tornou um município. Lá ele é composto também pela cultura indígena. E vocês já sabem que a Amazônia, que ela é referência também em diversas tribos indígenas, inclusive tribos indígenas que não foram ainda, que não tiveram contato ainda com os povos brancos, que são os indígenas isolados, nativos isolados. Toda vez que você vai conhecer os nativos isolados, são nativos que nunca tiveram contato com as pessoas brancas, né? Aí temos aqui, os sambaquis. Na página didática de vocês, na página 123, vocês vão ver algumas características dos povos sambaquis, que também é outro povo indígena. Olha a diversidade, pessoal, de povos, né? Eles são um patrimônio arqueológico da maior importância que permite aos estudiosos pesquisar as antigas comunidades que viveram no nosso litoral. Não é só no litoral nordeste não, tá, pessoal? É o litoral do Brasil.
Há pelo menos 9.000 anos já haviam sambaquis e os homens, mulheres e crianças que ajudaram a formá-lo não eram simples e pequenos bandos de nômades em busca de comida. Era uma sociedade, algum nível de organização e uma tecnologia adequada para usar com eficiência os recursos naturais disponíveis. Então, eles estavam localizados no nosso litoral brasileiro, né? Eram justamente um conjunto de homens e crianças, né, sambaquis, porque eles se alimentavam, né, de conchas, e diversas conchas, né, de marisco, e eles foram fazendo grandes montes, e esses montes de marisco, de cascas e conchas, hoje se tornaram estudos arqueológicos para entender o modo de alimentação e outros aspectos do modo de vida do grupo dos sambaquis. Sambaquis são, tanto sambaquis como os tupinambás, são termos criados, pessoal, pelos próprios nativos, tá? Alguns deles criados pelos historiadores para facilitar o processo de estudo, mas outros criados por eles mesmos. Então, nós temos aqui, né, uma representação, tá? Então, vocês falam, professor, mas eles estão pelados. Sim, mas era algo da cultura deles, né? E por que os indígenas, já se separaram, por que os indígenas ficavam pelados? Pelo seguinte, os indígenas ficavam pelados, pessoal, porque variavam de acordo com o clima, né? Na Amazônia, um local quente, no Nordeste, um local quente. E naquele período, não existia o tecido no Brasil, né? A questão da roupa é uma cultura europeia. Cada continente tem a sua própria cultura. Então, vocês não levem, repetindo, vocês não levem esse lado dos índios estarem nus para o lado pornográfico, para o lado sexual. Não, não façam isso. Vocês têm que entender que aqui é um dos modos de vida deles, né? O modo de vida como eles lidavam, né, com a relação com a natureza, tá ok? Então, é algo deles, é uma crença que eles tinham para com o meio que eles estavam inseridos. E aqui a religião indígena, cada nação indígena possuía crenças e rituais religiosos diferenciados. Tá? Todos eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Só se tornaram monoteístas com a chegada dos portugueses, que acreditaram somente em um Deus. Mas muitos ainda preservam essa cultura, tá? Politeísta. Porém, todas as tribos acreditam nas forças da natureza e nos espíritos antepassados, né? Vocês percebem que sempre passa no jornal e outros meios de comunicação, que eles mantêm uma relação forte com a natureza. É através da natureza que eles conseguem manter um diálogo com as forças divinas e, ao mesmo tempo, com espíritos antepassados. O pajé é o responsável por transmitir estes conhecimentos aos habitantes da tribo. Então, quem é o líder responsável por transmitir esses conhecimentos para os demais integrantes daquela tribo? O pajé. As tribos chegam a enterrar o corpo do índio com os objetos pessoais. Ah, professor, mas isso hoje não é permitido. Isso hoje não é nossa cultura, pessoal. Hoje, isso o nosso modo de ser enterrado, né, de ser sepultado, é característica, é uma cultura europeia. Aqui estou trabalhando os costumes dos povos nativos que estavam no Brasil anteriormente da chegada de Cristóvão Colombo. Anteriormente, a chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil. Cristóvão Colombo vai chegar na América, mas Pedro Álvares Cabral vai chegar no Brasil. Então, estou trabalhando esses costumes, e que várias tribos ainda mantêm até hoje. É um costume daquele período e que nós devemos respeitar. Essas tribos acreditavam numa vida após a morte. Ou seja, eles eram espíritas necessariamente? Não. Eles só tinham um viés diferente, um modo de pensar diferente, um caminho diferente do nosso, mas que esse diferente não pode ser entendido de forma nenhuma como inferior à nossa cultura, porque cultura, como já falei para vocês, não se compara. Quem é a melhor cultura? Quando se falar de cultura, independentemente de ser cultura indígena ou não, deve ser analisada e compreendida, ok? Mas nunca no sentido de que essa cultura é melhor do que essa, tá? Cada cultura no seu quadrado. E qual é a herança cultural desses povos hoje para o Brasil, né? Então, no sentido dos alimentos, nós temos a mandioca, milho, inhame, batata doce, favas, beiju, farinha,
Guaraná, palmito e etc, pessoal. Vocês sabem muito bem que nosso cardápio brasileiro hoje, ele é uma mistura das contribuições dos povos indígenas com os povos africanos e com os povos europeus. Mas esse daqui é a herança cultural indígena para com o Brasil. Esses alimentos ele foram sendo passados de geração em geração, uma forma de preservação, tá? Passar de uma tribo para outra tribo e assim formou aqui o cardápio brasileiro, que é uma mistura, né? Veja que cada região do Brasil possui uma cultura, um cardápio diferente. Temos aqui os objetos e utensílios também, rede de dormir, povos indígenas, jangada, canoa, armadilha de caça e pesca, maracajá, que é um instrumento musical, né? E também temos diversos outros instrumentos musicais que pertencem justamente a essa herança cultural, né, deixada e reproduzida por vários tempos pelos povos nativos. Técnicas, trabalhos com cerâmica, Itabaianinha, ela é referência na produção de cerâmica. Isso é fato, né? Tem contribuição automaticamente dos povos nativos. Tratamento com ervas medicinais, preparo da farinha com mandioca e do milho. Até a própria técnica, né? E quais os hábitos? O uso do tabaco, né? Que é o cigarro, conhecido popularmente como cigarro. É o banho diário. Por que o banho diário? Que eu quero trazer uma curiosidade para vocês aqui. Em determinados pontos da Europa, né? Em determinados pontos da Europa, sobretudo a cultura portuguesa, o banho naquele período não era diariamente. O banho diariamente, normalmente 3 vezes ao dia, é resultado da cultura indígena, né? Se banhava ali nos rios, nos riachos. Então, era algo específico aos povos indígenas e não a cultura europeia. Então, o banho em si não é de origem, né? É mais visto com frequência na cultura indígena como um hábito cultural, e não necessariamente a cultura europeia. Ok, pessoal? Então, justamente por isso que quando os portugueses vão chegar ao Brasil, eles vão dizer que os índios, que os nativos que aqui estavam, eles eram selvagens. Por que os portugueses diziam isso? Porque os índios tinham costumes e práticas diferentes dos europeus. Dentre as práticas diferentes, o próprio banho diário. Os índios tomavam banho todos os dias. Os nativos tomavam banho todos os dias. E os europeus não. Isso era algo, um dia sim, um dia não, passar 2 dias. Eles não viam o banho como algo necessário naquele período, tá, pessoal? A diminuição das roupas, o fato de os nativos andarem, né, seminus ou se não nus, foi entendido como selvagem também. Então, houve esse choque cultural, esse choque entre esses dois mundos. O novo mundo, toda vez que vocês ouvirem falar o novo mundo, vocês já sabem que é a América, né? Que foi um dos últimos continentes a ser conquistado e colonizado. E quando falar do velho mundo, vocês já sabem que velho mundo é aqueles velhos costumes da Europa. Então, a Europa trouxe os seus costumes para o novo mundo. O velho mundo trouxe os seus costumes para o novo mundo. Quando, na verdade, ocorreu um choque. Velho mundo e novo mundo. Esses dois mundos se chocaram porque eram culturas diferentes, modos de pensar diferentes, comportamentos diferentes, crenças totalmente diferentes, seja a questão religiosa, o modo de viver, o modo de pensar, o modo de sentir, eram comportamentos diferentes. E o que foi diferente chocou. Mas foi que ocorreu: o velho mundo modificou o novo mundo. Então, vários comportamentos da nossa sociedade atual, vários comportamentos do ser humano, ele foi resultado justamente do processo de colonização dos povos europeus que deixaram essa influência, várias delas negativa, sobre o Brasil. Então, hoje nós temos comportamentos indígenas, tá? Temos comportamentos europeus, temos comportamentos dos povos africanos. Essa mistura que concerne aí a miscigenação do Brasil. Tá bom, galera? Então, vamos lá. Está encerrando a aula de hoje. Não esqueçam de fazer a atividade, que está logo aqui abaixo. Semana que vem, eu vou trabalhar aqui com vocês, tá? Justamente o capítulo 6.
Vamos partir para o capítulo 6 e hoje eu estou encerrando com vocês aqui o capítulo 5. Tá ok, pessoal? O que eu quero lançar, aproveitar aqui mais uma vez lançar, que vamos parar para refletir sobre os nossos atos na sociedade, né? A respeito da Mata Amazônia. Os povos indígenas a todo tempo estão sofrendo diariamente através das ameaças do desmatamento, da poluição. Então, os nossos atos aqui nessa região afetam também a Amazônia, tá, pessoal? Vocês conseguem perceber muito bem pela mudança do clima aí, né? Então, a mensagem que eu trago hoje para você é justamente essa. Vai dar tudo certo. Acredite, tá? Não esqueça de fazer a atividade aqui abaixo. E do mais, tenha uma ótima semana. Fique em paz. E que em breve estaremos de volta. Valeu, galera!